Olá, bem-vindos a mais uma conversa. Hoje a gente vai mergulhar em 4 classes de palavras que são, assim, super importantes no português. Exato, vamos focar hoje no substantivo, adjetivo, artigo e numeral. A ideia é entender um pouco da morfologia, né? Como essas palavras se formam, como elas funcionam. E como elas se relacionam para construir o sentido. Acho que vai ser bem interessante desvendar isso. Com certeza. Então vamos lá, começando pelo começo, digamos assim. O substantivo é a palavra que dá nome às coisas, certo? Isso, a tudo, basicamente. Seres, objetos, lugares, sentimentos, conceitos. Como, sei lá, céu, homem, saudade. Até Deus é quem nomeia o mundo pra gente. E do ponto de vista da forma, da morfologia, ele se mexe bastante, né? Mexe, sim. Ele varia. Tem gênero, masculino e feminino, tipo garoto, garota. Aham, Tem número, singular e plural. Garoto, garotos. certo. E tem grau também, aumentativo e diminutivo, garotinho, garotão. É uma classe bem flexível, variável mesmo. E sintaticamente ele costuma ser o chefão ali do pedaço, né? O núcleo do sujeito, do objeto. Geralmente sim, é o centro de muitos termos na oração. Mas o que eu acho fascinante e que aparece bastante nos exemplos que a gente viu é a tal da substantivação. Ah, como assim? Explica melhor. É quando você pega qualquer palavra, tipo um verbo, um adjetivo, qualquer coisa mesmo, coloca um determinante na frente, geralmente um artigo, e pronto. Ela vira um substantivo. Tipo, o andar dela é elegante. Andar aí virou nome. Que interessante. Não tinha parado pra pensar nisso assim. E outra coisa que muda tudo é o gênero. Às vezes trocar só o artigo de A para U transforma completamente o significado. Tipo, Bom, pensa em a cabeça, parte do corpo. Agora, o cabeça, viram o líder, o chefe da turma. exato. Ou a moral, que é a ética, os bons costumes, e o moral, que é o ânimo, a disposição. Nossa, é verdade. Uma letrinha só. E já muda o sentido todo. Mostra como a língua é cheia dessas nuances, né? Totalmente. Bom, se o substantivo nomeia, quem é que dá as características, as qualidades para ele? Aí entra o adjetivo, né? Precisamente. O adjetivo é o pintor do substantivo, vamos dizer assim. Ele que caracteriza, que modifica. Pega o exemplo da bandeira. Lembro desse. Ela era verde, amarela, azul. Isso. E também era bonita, tinha simbolismos sugestivos. Essas palavras todas estão qualificando bandeira. E ele também varia, né? Acompanha o substantivo em gênero e número e também em grau, tipo muito bonita, bem sugestivos. Exatamente. Morfologicamente, ele também é variável para concordar com o substantivo que ele modifica. Mas o ponto-chave do adjetivo, onde a mágica realmente acontece, é na sintaxe. É a questão da posição dele na frase, que você mencionou antes. Essa mesma. Dependendo de onde o adjetivo aparece, a função dele muda. Se ele está ali coladinho no substantivo, dentro do mesmo bloco, tipo casa amarela, Aí ele é o quê? adjunto adnominal. Isso, perfeito. Adjunto adnominal. Agora, se ele aparece depois de um verbo de ligação, como em a casa é suntuosa, Aí a história é outra. completamente, ele passa a ser predicativo. Não está mais dentro do bloco do nome, está ligado a ele através do verbo. E essa mudança de lugar não é só uma questão de nome técnico da gramática, não. Afeta o significado para valer. Demais. Os exemplos são muito bons nisso. Pensa em pobre homem. O que isso te soa? Soa como coitado, alguém digno de pena. Exato. Agora, homem pobre, Aí já é a condição financeira, sem recursos. viu? A mesma palavra pobre, mas a posição mudou tudo. Outro exemplo ótimo é alto funcionário versus funcionário alto. Alto funcionário deve ser alguém importante, de cargo elevado. E funcionário alto é só Alto mesmo, de altura. precisamente. Então a posição do adjetivo é algo para ficar muito ligado. Define muito da interpretação. Faz todo sentido. E para ajudar a definir esse substantivo, para especificar, entra em cena o artigo, né? Aquelas palavrinhas pequenas, o, a, os, as, uma. Isso, o artigo sempre vem antes do substantivo. E a função dele é essa, determinar. Ele também varia em gênero e número para concordar. E tem aqueles dois tipos básicos, né? Definido e indefinido. Exato. Os definidos o, a, os, as apontam para algo específico que já foi mencionado ou que é conhecido pelos falantes. Tipo, o livro que eu te emprestei.
É um livro específico. Entendi. Do mesmo pacote. Tinha um exemplo interessante sobre uma gramática. Começava com os leitores, bem específico. Depois mencionava uma gramática que soava meio... qualquer uma, talvez, até um pouco depreciativo no contexto. Pode ser, dependendo do tom. E no fim falava da gramática com maiúscula e tudo, dando um peso, um status quase único. Exato. Esse exemplo mostra bem como a escolha entre definido e indefinido, e até a forma como se escreve, pode valorizar, generalizar ou individualizar o substantivo. O artigo tem esse poder. Mas aí surge uma dúvida. Essas palavrinhas o, a, os, as aparecem em outras funções também, né? Como diferenciar? Boa pergunta. É pela função mesmo. O artigo sempre acompanha um substantivo determinando-o. Agora, se esse o, a, os, as está ligado a um verbo, complementando o sentido dele, tipo, eu os chamei para reunião. Aí não é artigo. Não, aí é pronome pessoal oblíquo átono funcionando como objeto direto. Outra situação, se ele equivale a aquele, aquela, aquilo, como as que chegaram atrasadas perderam o início. Esse as aí também não é artigo. Não, é um pronome demonstrativo, equivale a aquelas que chegaram atrasadas. O segredo é ver se está ligado a um substantivo, artigo, ou substituindo ou complementando outra coisa. Entendi. Faz sentido olhar a função na frase. E para fechar o nosso quarteto de hoje, falta o numeral. Sim, o numeral. Como o nome já diz, ele lida com números, indica a quantidade exata, tipo 1, 2, 1000. São os cardinais. Ou indica a ordem, primeiro, segundo, centésimo, os ordinais. Isso. E também tem os fracionários, tipo meio, um terço, e os multiplicativos, dobro, triplo. Ele quantifica ou ordena. E ele pode funcionar de duas maneiras principais, né? Basicamente, ele pode ser um numeral adjetivo, quando ele acompanha um substantivo, dando uma característica numérica. Por exemplo, comi 2 maçãs. 2 está qualificando maçãs. Ok. E a outra forma? É quando ele vira quase um substantivo mesmo, ocupa o lugar dele na frase. É o numeral substantivo. Tipo, os 2 chegaram. Aqui, 2 se refere a pessoas. Está no lugar do nome delas. Ou prefiro o primeiro. Certo. E uma confusão comum que às vezes acontece é com a palavra quando é numeral e quando é artigo indefinido. Ah, essa é clássica. O segredo é perceber a intenção. O numeral realmente enfatiza a quantidade. Muitas vezes ele aparece em oposição a outros números, ou você pode reforçar com só, apenas. Responde à pergunta quantos. Se é claramente numeral, ou quando indica a ordem. Depois do substantivo. Abra na página 1. Aí o ordinal, né, primeiro. Tinha aquele exemplo. Escapou um preso e 2 foram mortos. Perfeito. Esse está claramente contando, em contraste direto com 2. É numeral cardinal. Já o artigo indefinido só introduz um ser de forma vaga, sem essa ênfase na quantidade exata. Vi um filme ontem. Qual filme? Não sei, um qualquer. Ficou bem claro agora. Então, só para amarrar tudo, o substantivo dá um nome. O adjetivo pinta, caracteriza. O artigo define ou generaliza esse nome. E o numeral conta ou ordena. É isso. Mas o mais legal é ver como eles trabalham juntos, né? Não são gavetas separadas. De jeito nenhum. A grande lição, eu acho, é perceber essa interação. A posição do adjetivo, a escolha do artigo, se o numeral acompanha ou substitui, tudo isso constrói camadas de significado, dá precisão, dá nuance à nossa comunicação em português. É um sistema muito rico. Com certeza. E isso me deixa pensando. Se algo que parece tão pequeno, como trocar um adjetivo de lugar ou escolher entre o e pode mudar tanto a mensagem, como naquele caso do pobre homem versus homem pobre, que outras sutilezas da nossa língua a gente usa todo dia, talvez sem nem notar, e que estão moldando a forma como a gente entende o mundo e se expressa. Fica aí a reflexão.